Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, um prazer imenso, satisfação estar aqui reunido no canal Jailson HMTV para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Mas antes de nós começarmos o nosso assunto de hoje, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o like, porque você dando like, isso vai ajudar a gente se expandir dentro do YouTube, né, para as pessoas verem os nossos vídeos, nossos conteúdos, e também aperte o sininho, certo? E compartilhe esses conteúdos com seus irmãos, amigos da igreja e seus vizinhos, tá bom? Muito bem, vamos aqui a Bíblia, vamos para as escrituras em Apocalipse 13. Vamos dar continuidade a um assunto que nós temos no canal, já está gravado lá, que nós falamos sobre o número 666, e eu quero continuar dentro desse assunto. Agora eu quero abranger mais profundo, eu quero mais profundo. Diz aqui, Apocalipse 13, versículo 18, diz assim, ó: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, e o seu número é 666. Muito bem. Então, baseado nessas escrituras, nós queremos falar sobre... O nosso tema hoje é o número da besta, ou o número 666, dentro da mensagem da hora. O número 666 dentro da mensagem da hora. Aí você pergunta, mas irmão Jailson, o quê? Quer dizer que o número da besta está dentro da mensagem também? Claramente que está. Não a mensagem. Quando eu digo dentro da mensagem, não estou referindo à mensagem, porque a mensagem é pura, é santa, mas eu estou falando daqueles que participam, que diz que crê na mensagem, que confessa que Deus enviou um profeta, que Deus enviou um mensageiro. Esses estão marcados com o número da besta. Mas você diz, mas irmão Jailson, mas a Bíblia diz que é o número de um homem. É, porque tudo começa com uma pessoa. Sempre tem que ter a primeira pessoa, mas não quer dizer que vai ficar só apenas com essa. Isso vai abrangendo, vai passando. Isso começou lá no 2º século e foi descendo até agora. E muitas pessoas estão marcadas com esse número. Porque uma coisa que eu quero dizer aqui muito importante, que esse número, irmão, é espiritual. Isso não tem nada a ver de coisa literal, é algo que não vai acontecer, já está acontecendo. Muito bem, vamos aqui ler duas escrituras, muito importante, Apocalipse 2, 5, 6, Apocalipse 2, 6 diz assim, ó: tendo, porém, isso que aborrece as obras do Nicolaíta, as quais eu também aborreço. Verso 15 do capítulo 2, isso aqui é Apocalipse capítulo 2, a era de Éfeso. Verso 15, assim tendes também os que seguem a doutrina nicolaíta, que eu aborreço. Veja, aqui no capítulo 2, verso 6 de Apocalipse, fala sobre obras do nicolaíta. Ela começou como obra. Já que no versículo 15 fala doutrina do nicolaíta, e Deus aborrece isso. Aí você diz assim, irmão Jailson, tudo bem, mas o que tem a ver, irmão Jailson, a doutrina nicolaíta com o número da besta, com o número 666, tem tudo a ver. Eu vou mostrar aqui na mensagem do Mombrana, no livro, o livro da Esdras, escrito, página 74. Página 74, veja aí. Vamos ver o que é que o profeta ensina sobre essas coisas. Aqui na página 74, o profeta diz assim, ó, olha, preste bem atenção, olha o que ele diz aqui, ó. Veja só, agora no versículo 6, onde a gente leu, Apocalipse 2,6, que fala sobre as obras do Nicolaíta, ele diz assim, ó: diz que eles aborreceram as suas obras. Assim, este grupo Nicolaíta permaneceu como uma parte da primeira era, fazendo suas obras. Então, você veja que as obras do Nicolaíta começou já na primeira era, como obra, sabe, como um dito. Mas vamos ver o que o Mombrana continua dizendo aqui, ó. As obras eram aborrecidas, mas as pessoas não ficavam impotentes. Dessa forma, vemos sementes em Éfeso que continuarão e se tornará uma doutrina que irá diretamente até para dentro do lago de fogo. Você veja que começou como uma obra e terminou numa doutrina. Mas o Mombrana diz que o lugar para onde vai os Nicolaítas não é outra coisa senão o lago de fogo. Ele diz assim, ó:
O que são estes nicolaítas? A palavra vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e laos, que significa os leigos. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando os leigos. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade fazendo isso. Olha. E o profeta continua. O que é que Deus aborrecia estava acontecendo naquela igreja. O que é que Deus aborrecia estava acontecendo naquela igreja. Então Deus, irmão, aborrecia essa doutrina, essa obra. Mas estava acontecendo, deu início como obra. Aí ele continua. O que aconteceu então? Se está acontecendo agora, é exatamente o que a palavra nicolaita significa. O povo estava, de certo modo, sendo sujeito de uma forma que era completamente contrário à palavra de Deus. Veja, é exatamente o que acontece hoje, irmão. O povo, os pregadores, os pastores nicolaítas, ele faz isso com as pessoas. Eles dominam e as pessoas se sujeitam a eles. As pessoas não podem ter opinião própria, não podem falar. Eles que mandam. É eles que dão a última palavra, é eles que fazem tudo. Mas Deus, irmão, aborrece isso. E isso começou como obra. Irmão, quando você vê essas coisas, eu não estou falando aqui, irmão, dentro, lá fora, não. Porque falar contra a Assembleia de Deus, dizer que eles foram batizados errado, dizer que a Santa Ceia deles está errada, que a doutrina da Trindade deles está errada, a unidade, que eles creem em 3 deuses, é muito fácil falar dos outros. É muito fácil. Mas Jesus disse, antes de ver o argueiro que está no olho do teu irmão, primeiro vê a trave que está no teu. Veja o erro que entrou dentro da mensagem, pastores e pregadores dessa mensagem, sendo marcado com o número da besta. Porque o número da besta, irmão, significa doutrina. Isso tem, vamos ver aqui que isso tem tudo a ver com a doutrina. Isso não é algo literal que vai alguém aparecer com carimbo e vira a testa e marcar o número. Não, é algo espiritual, diz o irmão Branda. É algo espiritual e tem a ver com doutrina. O irmão Branda diz que a marca é agora. Agora o castigo vem depois. E quando é que vai ser o castigo? É quando der o arrebatamento, eles ficarem, passar pela grande tribulação e no final das contas ser jogado no lago de fogo. Foi isso que o irmão Branda está dizendo aqui, ó. Olha o que o irmão Branda diz aqui, ó. Olha aqui, ó. As obras eram aborrecidas, mas as pessoas não ficavam impotentes. Dessa forma, vemos sementes em Éfeso que continuarão e se tornarão uma doutrina que irá diretamente até, para dentro do lago de fogo. Olha aí, ao final, olha o castigo deles. Meu Deus, meu Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Vamos ler aqui uma escritura, porque Paulo fala disso. Que isso deu início. Porque primeiro isso vem de uma forma mansa, sabe? De uma forma, vem através de um conselho, sabe? Um pastor lá não sei da onde, do outro lugar, dá conselho para esse pastor aqui embaixo. E através desse conselho a coisa vai se transformando numa doutrina. E depois o pastor lá do outro lado do país está dominando o pastor aqui no Nordeste. Começa assim, sabe? Olha o que Paulo diz aqui, ó. Em Atos capítulo 20. Atos 20, do versículo 24 ao 35 de Atos. Veja o que é que Paulo diz aqui, o primeiro mensageiro. E ele estava vendo a obra de Nicolaíta, que estava dando início na sua era, na primeira era da igreja. Ele diz assim, ó. Porque, aqui, ó. Aqui, do parágrafo, do versículo 24 ao 35, de Atos 20. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Veja o que é que Paulo está dizendo. Agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus,
não vireis mais o meu rosto. Verso 26. Portanto, no fim de hoje, portanto, no dia de hoje, vós protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Veja só, irmão. Veja só o que estava acontecendo na igreja, na primeira era da igreja. Lá no século I. E agora? Que nós estamos no século XXI. Aqui na Paraíba, o pastor cabeça aqui na Paraíba, na minha região, criou uma doutrina e obriga os irmãos, de 2 em 2 anos, os irmãos têm de trocar o carro dele. Tem de trocar. E aí daquele irmão que não participa disso. Quando daquele irmão não participar disso, aquele irmão perde todos os benefícios da igreja. E o povo aceita isso como seja um benefício, irmão. A igreja diz que só tem 2 maneiras. A Bíblia diz e o profeta diz, irmão, que só tem 2 maneiras de entrar dinheiro na igreja. É o dízimo e as ofertas. Mas sabe o que os caras fazem aqui? Os pastores daqui fazem aqui na Paraíba? Eu vou dizer que na minha região, eles obrigam os irmãos, além de dar o dízimo, ofertar, ainda dá um boleto de 24 páginas, de cada boleto de R$100, para os irmãos doar para a igreja para eles fazerem a obra. Agora eu te pergunto, e os dízimos? O que é que eles fazem com o dízimo? Eles pegam o dízimo, compram casa bonita, carro novo, e o povo sofre. E o povo fica passando por necessidade. Tá vendo, irmão? E o que aconteceu lá no tempo de Paulo, Paulo já está mostrando que o que está acontecendo lá no tempo dele, aqui no nosso tempo ficou pior, irmão. Esses homens estão marcados com o número da besta. Não importa que crê no profeta, irmão Brana. Não importa que foi batizado em nome de Jesus Cristo. Não importa que toma a Santa Ceia com o lava-pé, o pão asmo e o vinho. Aí você diz, espera aí, irmão Jair. O irmão Brana disse que só quem faz parte da comunhão é quem tem o Espírito Santo. E eu creio nisso. Agora, que comunhão é essa que o irmão Brana está ensinando? Que só quem pode ceiar quem tem o Espírito Santo. Aí é que tá. Aí é que tá. Porque tem muita gente fazendo parte da Santa Ceia que estão com o número da besta, que está marcado com a marca da besta, que está com o número 666 aqui na testa, porque a palavra vigário e filidez, quer dizer 666, está na testa desses homens. E Paulo continua, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos por si. Olha aí, irmão. Veja o que estava acontecendo no tempo da primeira era da igreja com o primeiro mensageiro. Ele continua, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois irmão, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E ninguém cobice a prata e nem o ouro e nem as vestes. O irmão Brana disse que tem 3 coisas que derrubam os homens, os pregadores. 3 coisas. Mulher, dinheiro e fama. E a gente vê muitos pastores da mensagem caindo com isso. Tanto literalmente, quantos pastores tá no 2º, 3º, 4º casamento? Hein? Muitos pastores da mensagem estão aí, ó. No 2º, 3º, 4º casamento. Mas estão aí. E quando não tá no 2º, 3º, 4º casamento, tá com 3, 4, 5. Olha, irmão, preste bem atenção. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Um pastor sair da sua região para ajudar
um grupo de irmãos que pediu, tudo bem. Ele fica ali, prepara aquele povo, até Deus levantar no meio daquele povo um ministro, uma pessoa para continuar a obra. Aí o que faz? Aí ele vai embora. Porque o irmão Branham diz que é pastor local. Cada pastor tem que ter a sua igreja, pastor local. Mas sabe o que os caras fazem? Os caras não fazem isso não, irmão. Ele sai lá de não sei da onde, sai não sei da onde e domina, e não quer não. E não quer que ninguém se levante não. O irmão Branham disse que um pastor, ele tem de observar as pessoas que tem dom na igreja e pegar essas pessoas e treinar, mas ele não faz isso não. Nenhum pastor aqui na Paraíba, e eu acredito que também no resto do Brasil, não faz isso. Eles querem domínio. Eles querem dominar o povo. Eles querem poder. Eles querem ganhar fama. Isso quer dizer que estão todos marcados com o número da besta. E o Paulo continua. De ninguém cobice a prata, e nem o ouro, e nem a veste. Passa um mês sem dar o dízimo para tu ver. Que no outro mês o pastor... Por que, irmão, você não deu o dízimo? Ele não quer saber qual foi o problema do irmão. Ele não quer saber a necessidade do irmão. Ele não quer saber de nada. Ele não quer saber que o irmão tem uma vida santificada. Ele não quer saber que o irmão é um bom pai. É um bom esposo. Não quer saber disso, não. Ele quer saber do dinheiro. Que você não dá o dízimo, você é cortado da igreja. Você não toma santa ceia, não prega, não faz nada. Meu Deus. De ninguém cobiça a prata, nem o ouro, e nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhamos assim. É necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, bem-aventurado, mas bem-aventurado a coisa é dar do que receber. Amém? Aqui está, irmão. No tempo da primeira era, do primeiro mensageiro, o nicolaísmo já estava atuando no meio do povo. E mais Paulo deixou o conselho. Mas agora, século 21, como é que está as coisas? Agora, veja o que o irmão Branham diz aqui na mensagem, o resumo das 7 eras, parágrafo 30. Para mostrar para você, irmão, que o número 666, ele deu início com a doutrina nicolaíta. Porque o número da besta representa doutrina, falsa doutrina. E eu vou provar na mensagem do profeta que o número da besta se representa a falsa doutrina. E isso começou com as obras do nicolaíta. Olha o que o irmão Branham diz aqui, ó. O resumo das 7 eras pregado em 1960. Parágrafo 30, ele diz assim, ó. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero quando buscaram poder político entre si mesmo. Meu Deus. Então, o que é nicolaísmo? É poder político. Ele diz assim, ó. Enquanto balanismo significa a sujeição das pessoas ao sistema de credos e adoração a fim de dominá-las. Isso acontece na mensagem, irmão. Isso acontece. A maioria dos pastores da mensagem fazem esse controle sobre as pessoas. Olha, aqui eu vou contar aqui as doutrinas que surgiu aqui no nosso país, sabe? É muita coisa. Porque a maioria dos pastores aqui no Brasil, a maioria, olha, a minoria, tem poucos ministros que faz parte disso aí, mas a maioria são nicolaítas. E todos estão marcados com a marca da besta, com o número da besta. E aqui no 32 o irmão Branham diz, nicolaísmo significa organização, humanizando a liderança da igreja e assim depondo o Espírito Santo. Quer dizer, quando a doutrina nicolaíta chega, ela tira o Espírito Santo da igreja, humaniza, porque quem vai mandar é o homem, é o cabeça, ele que manda, ele que dá a última palavra, não é o Espírito Santo, não é a mensagem, não é a palavra, é ele. E o que as pessoas fazem? Segue porque os irmãos não têm conhecimento. Os irmãos não se preocupam em ler Bíblia. Os irmãos não se preocupam em ler a mensagem da hora. Não, ele não se preocupa não, irmão. Então esses homens fazem o que querem. Eles dominam. Eles mandam. E a palavra dele que vale não é a Bíblia nem a mensagem não. E que se levantar algum irmão para dizer, peraí, pastor, o senhor está errado. Ele bota para fora. Ele tira da igreja. Sem misericórdia.
Meu Jesus. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Agora, veja aqui o que o irmão Branham diz aqui, irmão, na mensagem ungidos dos últimos dias. Aqui no parágrafo 244, essa mensagem ele pegou em 65, 244. Veja o que é que o irmão Branham diz, ó. Falso profeta. Um falso profeta, um falso ungido, vê? Começou onde? Este é o falso profeta, singular. Falso profeta, o primeiro papa. E dali veio a prostituta, mãe das fornicações e coisas inteiras. Uma trindade falsa estava levantando-se, não nos primeiros dias, mas seria manifestado depois de atravessar tudo. Mas quando os 7 selos vieram e abriram esses mistérios e revelaram, então é quando a rã, 3 espíritos imundos como rã, saíram e se manifestaram. Veja só, irmão. Veja que o que aconteceu quando os 7 selos foi revelado, irmão. O espírito de rã se manifestou. E a gente vê, irmão, que muita gente, muitos pastores, muitos pregadores dessa mensagem são filhos do catolicismo, estão voltando para a mãe. Não, irmão Jailson. Como é que o senhor diz isso? Eu creio que Deus enviou um profeta? Sim, claro. Eu creio que o batismo é em nome de Jesus Cristo? Claro. Eu creio que a Santa Ceia tem o lava-pé, o pão asma e o vinho? Claro. Mas você é nicolaíta, irmão. Foi daí onde nos surgiu o número 666. O irmão Branham disse que o falso profeta, o primeiro papa, ele que deu início à doutrina nicolaíta. Ela começou como obra e quando chega depois ela se torna uma doutrina. Porque ele se encarnou. E as pessoas estão voltando esse espírito. Irmão, como é que eu digo que as pessoas dizem que tem o Espírito Santo e quando tem um problema na igreja, tem um irmão que faz uma coisa errada, eles não ajudam aquele irmão. Eles começam o quê? Criticar aquele irmão. E começam logo pelo ministro. E desce para os irmãos. Isso prova que o espírito que eles têm não é o Espírito Santo. É um espírito imundo. E o irmão Branham chamou de espírito de rã. A Bíblia também chama de espírito de rã. E esse espírito se manifestaram quando os 7 selos foram abertos. Meu Deus. Que coisa tremenda. Olha o que o irmão Branham diz aqui, ó. 200. Olha o que ele diz aqui. Isso aqui é muito profundo. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz. Mas quando os 7 selos vieram e abriram esses mistérios e os revelaram, então é quando a rã, 3 espíritos imundos como rã, saíram e se manifestaram. Uma doutrina de trindade é contrário à verdade. Vê onde vem? Vê para onde vão regressar? Concílio ecumênico. De qualquer modo que for, todos são irmãos. O mesmo espírito, a mesma coisa, veja. Tão enganoso que operando milagre, estes são diabos que vão a todos os deuses da terra, operando milagre para enganar nos últimos dias. Aí você diz, mas irmão Jailson, nós não somos irmãos dos católicos não, porque eles creem na trindade. E você, também não crê na trindade? Porque você está com o número 666 na sua testa. Você está marcado com o número da besta, e o número da besta é uma trindade. 666. Porque, olha, por que 666? Porque você pega Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 31, do capítulo 1 de Gênesis, versículo 27 e 31, foi o 6º dia, e lá onde Deus deu poder ao homem e autoridade. No 6º dia, leia Gênesis capítulo 1, verso 27 e 31, no 6º dia onde Deus deu para o homem autoridade. Então o número 6 é o número do homem. E por que 3? Porque 3 foi uma trindade. Que o Papa, ele é o Deus do inferno, do purgatório. Tá vendo aí, irmãos? E você, não importa que esteja na mensagem ou não, que você é nicolaíta, porque a doutrina nicolaíta surgiu com o primeiro falso profeta, irmão.
E hoje a mensagem está assim, os pastores e os pregadores da mensagem está cheio disso. Cheio disso. A maioria dos pastores aqui no Brasil, eu não vou dizer lá fora, mas aqui no Brasil, são nicolaítas. Homens dominando as pessoas. E o irmão Branham mostra aqui na mensagem, uns ungidos no dia, que quando os selos foram revelados, os 3 espíritos imundos de rã se manifestou. E as pessoas deixam de receber o Espírito Santo para receber esse espírito imundo. Agora, o espírito imundo, muitas pessoas acham, irmão, que é quando você está bebendo, fumando, roubando. Ah, irmão, tem... Não. Tem vezes que você está na igreja, com a Bíblia, sabe, debaixo dos braços, com a mensagem do profeta, mas você recebeu um espírito imundo por causa da doutrina que você recebeu, que é falsa. Agora, vamos aqui. Vamos ver o que representa. Eu já falei o que representa o número 666. Fala de falsa doutrina. Falsa doutrina. Fala de falsa doutrina. Falso ensinamento. Todo ensinamento errado que é contrário à Bíblia e à mensagem, irmão, é falso. É o número da besta. Olha o que o irmão Branham diz. Eu vou aqui. No livro A Marca da Besta e o Selo de Deus, na página 155, página 155, 155, do livro A Marca da Besta e o Selo de Deus. O irmão Branham diz aqui no parágrafo 78, 77. Ele diz aqui, ó, olha aqui, ó. Preste bem atenção às palavras do profeta de Deus, irmão Branham. Ele diz assim, ó. Fizeram uma pergunta para o irmão Branham aqui, ó. Olha a pergunta que fizeram para o irmão Branham. Quais são as palavras em latim sobre a cidade do Vaticano? Queremos saber como é feito a soma para chegar aos 666 e o que significa. Aí o irmão Branham vem. Bem, as palavras em latim que estão na cidade do Vaticano estão sob o trono do Papa, onde ele se assenta em seu trono. Está escrito, Vigaris Filideis. Se quiserem, eu trarei tudo escrito amanhã, num pedaço de papel, e se quiserem, bem, eu trago para vocês pela manhã, onde se pode soletrar em algarismo romano. Vigaris Filideis. A palavra significa em lugar do Filho de Deus. É o que o nicolaísmo faz. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que o nicolaísmo faz, olha aqui que o irmão Branham diz, ó. Na mensagem, o resumo das eras. Ele diz assim, ó. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero que busca poder político entre si mesmo. Aqui no 32, nicolaísmo significa organização e humanizando a liderança da igreja e assim depondo o espírito. Quer dizer, tira a autoridade da igreja, tira o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ter mais autoridade. Agora quem manda é o homem. Humaniza. É o homem que manda. É o pastor que manda, ele faz o que quer. Tá vendo? Vigário Filideis. Aí o irmão Branham diz assim, Vigário Filideis, a palavra significa em lugar do Filho de Deus. Então, aquele pastor fica no lugar da igreja. Ele fica no lugar do Espírito Santo na igreja. Ele tira o Espírito Santo e é ele que manda. E os irmãos, por não ler Bíblia, não ler mensagem, aqueles que se levantam é expulso. E os outros ficam como escravo. Meu Deus. Ele é o sucessor do Filho de Deus. A Igreja Católica crê que Pedro foi o primeiro Papa, que foi o sucessor de Jesus Cristo. E isso é um erro. Muito bem. Então eles afirmam que cada Papa que o segue é um sucessor. E o Papa agora, este atual, é um sucessor de Jesus. Está escrito lá, um sucessor de Jesus Cristo, Vigário Filideis. Escrito ali, tome os algarismos romanos, escreva X para 10, V para 5 e assim por diante. Enquanto com sua letra Vigário Filideis e trace uma linha, você terá 666. Escreva e descubra. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 ao 18. E o Branham diz aqui no 88. Bem, eu tenho o livro chamado Os Falsos da Nossa Fé, os Fatos da Nossa Fé, da Igreja Católica, porque meu povo era católico irlandês. Então eu sei que estou falando, vê? É absolutamente a verdade, isso mesmo. A Bíblia diz que ele estará sentado em uma igreja, num lugar, ou melhor, em uma igreja que se assenta sobre 7 colinas de Roma. E seu poder se estenderá para todo mundo.
e é chamado de anticristo. Olha aí. E é chamado de anticristo. E daquela igreja surgirão pequenas igrejas que nascerão depois, e foi dito que ela era uma prostituta e meretrizes a seguirem. Isso é certo, aí está, porque elas se organizaram do mesmo jeito e tiveram seus credos e doutrinas. Você veja, aqui no nosso meio tem a doutrina do homem só, que a doutrina do homem só, irmão, é uma doutrina correta, mas um pastor aí, daqui eu não vou citar o nome dele, perverteu a doutrina, né? Aí já tem a doutrina do profeta José Brana, que também é falsa. Tem a doutrina mal posicionada das fitas, porque as fitas não tiram os pastores, mas eles estão dizendo, não precisa mais de pastor. Eu estava conversando com o irmão um dia desse, ele disse assim, irmão Jair, o senhor sabia que Efésios 4 não existe mais? Efésios 4:11? Disse, não, irmão, não existe mais não. Não. Agora é só as fitas. Isso é falsa doutrina. Só um pouco menos. Não tão poderosos quanto ela, mas ainda tem poder. E a bênção significa poder. E aí está. Então eles têm, católico tem o maior poder. Os metodistas, depois vem os presbiterianos, depois vem os luteranos e os batistas e assim por diante. Você sabe o que significa assim por diante? Que você for entrar no Google e dar lá um Google, você vai ver que assim por diante quer dizer continuidade, quer dizer, isso não ficou só no catolicismo, nem nos presbiterianos, nem na Assembleia de Deus, mas isso passou para diante e hoje está dentro da igreja da mensagem. Está dentro da mensagem da hora. O número 666, a falsa doutrina, está dentro da mensagem da hora. Começou com o nicolaísmo e agora completou com várias doutrinas erradas que tem. O nome de Jesus, o novo nome como Brana, batizar em nome do irmão Brana, dizer que não precisa mais de ministro, agora é só as fitas. Tudo isso é falsa doutrina. Dizer que o arrebatamento já aconteceu, não existe mais arrebatamento. Dizer que já estamos no milênio, que não existe o milênio literal. Eu creio que o milênio agora está sendo introduzido, mas vamos viver literalmente no milênio depois do Armagedon. E outras doutrinas que surgem por aí são tudo falsas, irmão. E o irmão Brana continua. E vai descendo. Eram pequenos poderes organizados. Minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja. Ah, igreja de Goiânia, igreja de João Pessoa, igreja de Caiçara, igreja de Santa Catarina. Minha igreja, minha igreja, minha igreja. Mas o verdadeiro crente não diz nada disso. Ele diz, meu Cristo, meu Cristo, meu Cristo. Essa é a diferença. Vocês compreendem? Como você sabe, o Espírito Santo testifica com sinais de maravilha. Oh, glória a Deus. Então, o verdadeiro crente, o verdadeiro selado com o Espírito Santo, o que faz parte da noiva, diz, meu Cristo. Em outras palavras, sétimo selo, sétimo selo, sétimo selo. Porque o irmão Brana disse que o sétimo selo traz Cristo à terra novamente. Mas esses que não crêem nisso, esses que crêem na doutrina nicolaíta só pensam na igreja deles, nos comperismos. É por isso que está aí, ó, cheio de comperismo. Comperismo de Goiânia, isso é o nome da besta. Comperismo do Caiçara, isso é o nome da besta. De João Pessoa, de Porto Alegre, tudo isso aí é o nome da besta. Estão todos com o número da besta na testa. Vamos aqui, estamos perto de terminar. Vamos aqui para o segundo selo pregado em 1963. Parágrafo 265. Do segundo selo. Olha o que o irmão Brana diz aqui. Olha aqui. Ó. Preste bem atenção, meus irmãos. Mas quando esse terrível espírito enganador encarnou, espírito enganador, esse espírito de doutrina se encarnou para tomar o lugar de Cristo no homem, ele deveria ser adorado, então passou a ser um adorador igual. Olha, ele deveria ser adorado, então passou a ser uma adoração igual a Cristo. Em outras palavras, sobre o Vaticano, agora, eu estive lá, está escrito
Vigares Filidei, está escrito em algarismo romano. Agora, vocês apenas trace uma linha ao fundo daquele algarismo romano, isso significa em lugar do Filho de Deus. Em outras palavras, ele é um vigário. Vocês sabem o que é um vigário? Ele toma o lugar de uma coisa. Ele é o vigário em lugar do Filho de Deus. É que os nicolaítas fazem, irmão. Eles tomam o lugar da autoridade do Espírito Santo. O irmão Breno continua. E a Bíblia diz: deixe que aquele que tem dom de sabedoria conte os números da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Agora, se você pegar Vigares Filidei e traçar uma linha, os algarismos romanos, 5 para 5, 0 para 5, V para 1, 5 para o V, 1 para 1, e soma isso e veja se você não obtém 666. A Bíblia diz: ele se sentará no templo de Deus e adorado como Deus. E quando aquela pequena doutrina se encarnou, se tornou um vigário em lugar do Filho de Deus, vê que coisa, que terrível espírito enganador. Se você quiser ler isso em 2 Tessalonicenses 2 ao 3, você poderá ver onde isso está. Então tá vendo aí, irmão? A doutrina nicolaíta que deu início ao número da besta. Começou como obra. Começou como um conselho aqui. Ei, deixa dar um conselho aqui. Um pastor lá não sei da onde dá um conselho pro pastor aqui no Nordeste. Irmão, é assim e tal. E vai dando um conselho aqui, e vai dando um conselho aqui, e depois está dominando. E o que acontece? Quando a doutrina nicolaíta, que é um poder político, entra na igreja, humaniza a igreja. O Espírito Santo sai e quem manda é o homem. Ele fica no lugar do Espírito Santo, irmão. E é o que nós vemos dentro da igreja da mensagem. É o que nós vemos. É uma pena, mas é a verdade. E a tendência é piorar, irmão. A tendência é piorar. Mas eu estou aqui para ajudar você, para te mostrar a verdade. Eu não estou aqui criticando. Tem vezes que eu falo contra pastores e pregadores, mas como eu falei, é questão doutrinária. Certo? Eu não estou aqui aborrecido com ninguém, mas o que eu quero aqui é ajudar você, mostrar a você a verdade, porque brevemente, irmão, a noiva de Cristo vai embora daqui. E quando isso acontecer, quando a noiva sair daqui, aí a vingança, o castigo que o irmão Brana disse, que a marca da besta, você recebe agora. Mas o castigo é depois. É depois de onde? Depois do rapto. Depois quando a noiva foi embora, aí entra a grande tribulação, aí sim vai vir um castigo sobre todos aqueles que deixaram a mensagem profética do sétimo anjo para seguir a doutrina do homem. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. E para nós é um prazer. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o like, aperte o sininho para você receber todos os vídeos e compartilhe. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e um forte abraço